Bem, nós vamos passar para a reflexão na palavra de Deus. Não tem slide, não tem nada, é reflexão quase à moda antiga, né? Quase por quê? Porque tem tablet, né? Então não é mais a moda antiga. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, é um texto e um episódio muito conhecido da palavra de Deus. Você certamente já ouviu muitas reflexões sobre esta passagem e ouvirá mais uma. Eu mesmo já perdi a conta de quantas vezes refleti nesse texto, né? Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 a 41, você abre a sua Bíblia ou acesse aí o seu smartphone, o seu aplicativo, e diz assim: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, e no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Esse episódio é um episódio muito conhecido. Via de regra, fazemos a aplicação como a nossa vida sendo esse barco que passa por várias tempestades e que a presença de Jesus nesse barco faz toda a diferença e que mesmo em meio à tempestade você é capaz de vencê-la, né? Simplesmente porque você tem Jesus no barco da sua vida. Vez por outra você esquece desse detalhe e você se desespera, mas ele continua lá para fazer com que a jornada da sua vida, a despeito das tribulações, das turbulências que a gente enfrenta de tempos em tempos, a gente consiga terminar a jornada. Essa é uma das maneiras de você olhar esse texto. Existem inúmeras outras. Eu quero olhar para esse texto nessa noite de uma forma muito particular, que nesta semana e em particular, para concluir isto nesta tarde, Deus fez com que o meu coração fosse dirigido. Depois de ensinar a multidão, Jesus e seus discípulos, eles decidem empreender uma viagem pelo Mar da Galileia até a terra dos Gadarenos, ou seja, do outro lado do Mar da Galileia. Eles haviam empreendido um tempo com Jesus, gasto um tempo com Jesus, e Jesus ensinando as pessoas, falando e contando algumas parábolas, passando por um tempo de ministração, e Jesus então decide deixar a multidão, e do jeito que ele estava ali, ele decidiu entrar no barco, e outros barquinhos também decidiram acompanhar, e eles foram porque eles tensionavam chegar do outro lado. O que acontece? Acontece que um tal de siroco, que é um vento oriental que bate normalmente todo fim de tarde sobre o Mar da Galileia, né? Ele, naquele dia, bateu mais forte no fim de tarde e início da noite, enquanto o barco estava atravessando, e fez então, no meio do Mar da Galileia, que é um grande lago, né? Um enorme lago, ele fez uma tempestade,
de maneira que a segurança daqueles homens e que até mesmo a própria travessia tornara-se extremamente perigosa e incerta. Acontece então que aqueles homens começam a trabalhar, porque diz o texto, as ondas cobriam o barco, e o barco já estava se enchendo, e uma coisa curiosa é que com tudo isso acontecendo, Jesus estava dormindo com uma almofada debaixo da cabeça. Olha que coisa curiosa, o couro comendo, a água caindo, molhando todo mundo, o pessoal esvaziando o barco, né? E Jesus estava dormindo. Qualquer outra pessoa no lugar daqueles discípulos, se não considerasse que Jesus Cristo era quem dissera ser, né, daria um belo de um puxão de orelha, sacudiria aquele homem: você está deixando a gente trabalhar sozinho? Vem trabalhar com a gente também, pela nossa sobrevivência, pela chance de a gente ultrapassar e vencer esta tempestade, né? Qualquer um provavelmente faria isso. Via de regra, a gente tem por hábito se aborrecer com quem não soma no esforço com a gente. Não é verdade? Não é assim que acontece? Esse foi horrível, né, gente? Ninguém riu. Pois é, você está trabalhando, está ralando e está aquele pessoal descansando, né? E você fica chateado. E aí começa a comentar com um e comentar com o outro: vem cá, esse cara não tem esse mancol não? Ninguém não dá um jeito, uma sacudida nele não, para ver se ele pode pelo menos se coçar para começar a trabalhar com a gente? A gente tem esse hábito, então provavelmente a gente teria um comportamento bastante semelhante se nós estivéssemos naquela ocasião. Só que nós não estávamos lá, quem estavam eram os discípulos escolhidos por Jesus, quem estava no barco era Jesus Cristo de Nazaré, e isso fez absolutamente toda a diferença. O que faz Jesus? Jesus se levanta e repreende a tempestade, repreendendo tanto o vento quanto o mar. Curiosamente, né, um período de bonança se estabelece e os discípulos ficam espantados, ficam pasmados, né? Bate sobre eles um grande temor, porque como pode simplesmente a gente trabalhando aqui para sobreviver, né, para tentar vencer essa tempestade, vencer esse problema, vencer essa dificuldade que estamos enfrentando, alguém simplesmente se levanta e manda que tudo se aquiete, tudo se aquieta. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí, veio uma pergunta bastante curiosa, ela não é intrigante, mas ela é bastante curiosa, porque os discípulos, diante daquele cenário, diante daquele episódio, eles ficam tão assombrados, tão estupefatos, né? Tão pasmados, que eles fazem a seguinte pergunta: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tema da reflexão dessa noite: quem é este? Mas quem é este homem? Quem é este que a gente decide colocar no nosso barco para atravessarmos e chegarmos do outro lado? Você sabe de uma coisa, queridos? A gente precisa ter uma noção muito nítida e muito clara sobre as companhias que nós queremos ter ao nosso lado durante todo o curso e principalmente dos momentos de empreendimento da nossa vida. Momentos em que fazemos investimentos, momentos que fazemos guinadas, momentos em que fazemos e tomamos uma direção nossa para a nossa vida. É bem verdade que quem determinou a direção daquilo para onde eles deveriam ir, provavelmente foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas é muito importante que a gente faça a seguinte reflexão: se não fosse Jesus quem estivesse dentro daquele barco, e fosse uma outra pessoa qualquer, um judeu comum como qualquer outro, qual teria sido o destino daqueles homens? Esta é uma reflexão importante para fazer. Você sabe por quê? Porque quando a gente para refletir sobre isso, a gente começa a avaliar o tipo de pessoa que a gente quer junto da gente, o tipo de pessoa com quem queremos dividir os nossos planos, os nossos projetos e as nossas aventuras, o tipo de pessoa que queremos que faça parte da jornada da nossa vida. E se nós não formos cuidadosos em escolhermos muito bem essa pessoa, sabe, a gente pode não ter condição de sair de uma tempestade. Mas eu quero tentar responder de maneira muito rápida e objetiva esta pergunta feita pelos discípulos, à luz daquilo que se diz no próprio texto, para cada um de nós. Quem é este homem? Quem é este
E eu tenho 4 coisinhas, só para poder contrariar Mateus, que eu não ouvi hoje. Ele deve estar por aí em algum lugar. Ah, você está aí, Mateus, que você está abaixado, né, Mateus? Tá certo. 4, só para te contrariar, né? Tentando responder, à luz desse texto, quem é este homem? E a primeira coisa que eu quero dizer é que ele é aquele que você deve levar para chegar do outro lado. Ele é aquele a quem você deve decidir levar para você chegar do outro lado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida, nessa noite, em nome de Jesus. Todos nós estamos empreendendo uma jornada na nossa vida. Todos nós. Nós temos planos, temos os nossos projetos, né? Alguns deles já ficaram para trás, outros entraram em falência, outros ficaram no esquecimento, mas muitos deles estão ainda muito vivos. Mas uma coisa que todos nós queremos é atravessar a jornada dessa vida e conseguirmos chegar lá. O objetivo deles era chegar do outro lado. Outro lado para eles era uma aventura nova, talvez. Outro lado para eles significaria um novo momento, uma nova experiência. Para nós significa o fim do labor e da luta desta vida e experimentarmos o outro lado da vida, porque a vida segue. Embora ela aqui cesse, ela continua na eternidade. A questão é, para nós, quem a gente está colocando com a gente para levar nessa história. Porque dependendo de quem for que a gente vai levar junto da gente, a gente não tem a certeza que vai chegar onde se espera. A gente não tem a certeza de que vai chegar aonde se quer. Porque no final, todos nós queremos um final feliz, não queremos? Todos nós queremos e foram felizes para sempre. Todos nós queremos no final da jornada da nossa vida, aquele the end, né, de maneira gloriosa, alguma coisa bonita acontecendo, mas a gente sabe que para muitas pessoas isto não se constituirá uma verdade. Por quê? Porque não escolheram aquele cidadão para fazer parte da jornada da sua vida. Pastor, mas eu estou nessa jornada da minha vida já fazem alguns anos. Isso ainda é possível de ser alterado? Sim, é claro. Foi possível para a vida daqueles discípulos e foi possível para a vida de tantas outras pessoas com as quais Jesus se encontrou. Por que não seria possível para você? Foi possível para mim? Aconteceu isso comigo quando eu tinha 20 anos de idade. Glórias sejam dadas a Jesus. Mas eu posso dizer que eu perdi 6 anos da minha vida nessa história. Mas enfim, eu decidi, e muitas outras pessoas decidiram, levar aquele que seria a companhia segura até que você chegue do outro lado. Meu querido, minha querida, quem é que você quer que chegue do outro lado com você? Quem é que você quer que conduza você até o outro lado? Você sabe por quê? Porque tem determinadas companhias que não fazem a menor questão de chegar até lá com você. Muito pelo contrário, estão torcendo para que o barco vire em algum momento da jornada. Estão torcendo para que uma desgraça aconteça. E digo mais para você, este alguém está desejoso de ver a tua vida afundar. Ele não quer ver você aportar numa praia tranquila, mesmo que antes você tenha enfrentado uma tempestade, mas você possa chegar em bons portos. Não quer isso. Ele quer que a sua vida se perca. A questão é esta companhia que você quer levar com você, ou você quer levar aquele que é capaz de fazer você chegar lá, do outro lado? Sabe aquela história do vem comigo que eu te conto no caminho? Esse é o tipo de pessoa em quem você pode confiar para isso, né? Eu tenho um amigo que tem a mania, né, de bater não tinha mania, né? Faz tempo que eu não o encontro. A gente era muito amigo, ele tinha mania de bater no meu... E aí, o que está pegando? Vem comigo que eu te conto no caminho. Abraçava e a gente vai. E o relacionamento de confiança dava para a gente essa segurança. Este é alguém em quem você pode confiar quando bota a mão sobre o seu ombro e diz assim, vem comigo que eu te conto no caminho. E ele vai dizer, nós estamos caminhando para a glória. Amém? Quem é este? É aquele que você deve levar para chegar do outro lado. A minha pergunta para você nessa noite é, Jesus Cristo é aquele que você está levando para chegar até lá? Segundo lugar, eu disse para você que seria rápido. Além de ser aquele que você deve levar para chegar do outro lado, é aquele que não se abala com seu desespero. O fato dele estar junto de nós
não significa que nós não passaremos pelos nossos problemas de desespero. A propósito, eu esqueci de ler os versos 35 e 36, que diz o seguinte: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. E agora, para este ponto, os versos 37 e 38, eles dizem: e levantou-se um grande temporal, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-lhe, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos, ou não está preocupado que a gente morra? Ele é aquele que não se abala com o seu e com o nosso desespero. É importante você ter uma companhia assim? Você sabe por quê? Porque no momento que nos faltar sobriedade, ele terá de sobra. No momento em que nos faltar segurança, estivermos inseguros, nele teremos de sobra. No momento em que nos faltar a fé e formos incrédulos, ele será a personificação da fé para nós. No momento em que nos faltar expectativa, ele vai dizer para a gente: olha, eu estou com você, calma, vai dar tudo certo. Nós temos o hábito de nos desesperarmos. Quando as coisas elas não vão muito bem, ou quando elas fogem do nosso controle, e a gente gosta muito de ter o controle das coisas, a gente não sabe lidar quando as coisas fogem do nosso domínio. Quando esse tipo de coisa acontecer, quando o cansaço chegar, quando aquela semente de desistência, de abandono começar a chegar ao seu coração, ele estará ali, no meio de todo o meu desespero, no meio de todo o seu desespero, ele estará ali sóbrio, calmo, sereno, tranquilo e, sobretudo, poderoso. Poderoso. Para quê? Para poder colocar as coisas em ordem, do jeito dele, da maneira dele, a despeito do nosso desespero. Quanta bobagem a gente já não fez, porque deixamos de ouvir aquele que estava em pé do nosso lado o tempo todo, e que não se deixou abalar pelo nosso coração atribulado. E quando a gente fica assim, a gente perde a sensatez, não é verdade? A gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, a gente fere pessoas, a gente violenta princípios, a gente abandona valores, a gente faz uma série de bobagens. Por quê? Porque a gente ficou desesperado. E você vai dizer assim: pastor, não é para não se desesperar? Olha, seria bom que nós não nos desesperássemos, mas faz parte da humanidade que a gente eventualmente passe por momentos em que a gente se perca e a gente se desespere, mas é uma oportunidade extraordinária de olharmos para aquele que está firme, em pé, calmo, totalmente seguro e poderoso do nosso lado, para que a gente tire os olhos das circunstâncias e coloquemos os olhos nele, porque enquanto a gente se desespera, ele descansa. É o que o texto da palavra de Deus diz para a gente. Enquanto a gente se desespera, ele está na posição de quem está no controle. Gente, no meio de uma tempestade, o barco se enchendo, todo mundo ralando, arriando vela, normalmente o que se faz é aliviar a carga, jogar coisa fora. Lembra do que aconteceu lá com Jonas? Lembra do que aconteceu com Paulo também, em Atos, capítulo 27? Que aconteceu na última viagem dele, esvaziando o barco e tudo. Normalmente a gente fica assim, e ele estava simplesmente numa posição de quem sabia que ia dar tudo certo. Eu estou dormindo. E a pergunta que ele faz como resposta à pergunta daqueles homens é o seguinte: vem cá, por que vocês estão assim? Ainda não tendes fé? Ele estava dizendo: gente, eu estou aqui. Eu estou aqui. Meu querido, eu não sei o que está passando no seu coração, como é que está esse momento que você está vivendo na sua vida. Quem sabe você está como qualquer um daqueles discípulos naquele barco, desesperado. Amanhã é dia útil. A gente volta a lidar com as nossas responsabilidades, e alguns tiveram que lidar com elas hoje mesmo, no final de semana, mas enfim, você continua tendo as suas demandas, você continua tendo as suas preocupações. Algumas delas você literalmente sabe, você sabe que não tem, porque não sabe o que fazer. É numa hora como essas
que sobe a voz e a semente do suicídio. E pessoas cometem a loucura de cometerem suicídio simplesmente porque se desesperam e não sabem o que fazer. Não é para isso. É para você olhar para aquele que está do seu lado, e ele está do seu lado, pronto para transmitir a segurança que você precisa. O seu medo, o seu desespero, ele não muda o plano de Deus. A sua ansiedade não muda o plano de Deus, mas Ele está ali para executá-lo, para a glória do nome dEle e para a sua alegria. Amém, meu querido? Então, Ele é aquele que não se abala com o seu desespero, e graças a Deus que é assim, porque mais um para se desesperar comigo eu não preciso, gente. Não é? Você chega para algumas pessoas e você fala assim: olha, está feio o negócio. Aí eu vou falar uma série de coisas que acontecem com todo mundo: o cartão está virado, a conta está virada, estou devendo todo mundo, não sei o que eu vou fazer e tal, aquela coisa toda. É mesmo, vamos abraçar e chorar junto aqui nós dois. Disso eu não preciso, gente. Eu preciso de alguém que ponha a mão no meu ombro e diga assim: calma, eu estou contigo. Você está desesperado, Ele põe a mão sobre o seu ombro e diz: calma, eu estou contigo. Amém? A gente vai continuar passando por essa tempestade, vai passar junto. Tem um vale grande pela frente para passar, você não vai passar sozinho, a gente vai chegar lá do outro lado. A gente vai chegar. Quem é este? É aquele que, para a glória de Deus e para a nossa alegria, não se desespera como a gente. Terceiro lugar, além de ser aquele que você deve levar para chegar do outro lado, e de ser aquele que não se abala com o seu desespero, é aquele que trata do problema com autoridade. Com autoridade. Note, a Bíblia vai dizer para a gente qual era a profissão de Jesus. Jesus era carpinteiro, ele não era pescador. O negócio de Jesus não era estar em barco pescando. O negócio do homem Jesus era estar numa carpintaria, né? No entanto, ele está lá no barco e se levanta uma tempestade. Quais eram as pessoas competentes para lidar com aquele problema? Os pescadores. Aqueles que ele disse assim: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem, larga essa rede aí e vem comigo. Aqueles homens. E eles estavam desesperados. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que muitas vezes as nossas habilidades, sabe, as nossas competências, as nossas possibilidades, a nossa sabedoria, nem elas nos fazem competentes o suficiente para dirimir e resolver os problemas da nossa vida. Nem elas. Agora, quem se levanta naquele barco como uma figura improvável e opera a estabilização do problema? Um carpinteiro. Mas não um carpinteiro qualquer. O Filho do Deus vivo. E ele age com autoridade. Agora imagina você, Kaique, você gosta de pescar, não gosta de pescar, Kaique? Gosta não? Que bom, Kaique, espero que você tenha essa experiência, vai amar. Falo por experiência própria, eu amei. Mas enfim, mentira, gente, mentira. Estou falando aqui porque eu passei 12 horas no barco, 12 horas. 1h30 indo, 1h30 voltando. As 9 horas que eu passei lá dentro, eu passei mal. Não, vocês não têm noção. Não, você não tem noção. Eu não fui nem para pescar, eu fui para zoar. Eu fui para comer churrasco lá. Me ofereceram churrasco, Jorge, eu não quis. Eu não quis. Entendeu? Vai, Kaique, você vai gostar. Vai amar. Agora eu já sei onde é que eu pesco. Pesco no Mercado de São Pedro. Quando eu quero pescar, vou no Mercado de São Pedro e me faço lá. Como eu nunca pesco, então vamos lá. Jesus se levanta e ele diz assim: espera aí, gente, vocês estão tratando da situação da maneira errada. O problema não está no barco, o problema está em vocês. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E tudo se acalma. Ué, como é que o problema está com eles?
Porque Jesus disse: vem cá, vocês ainda não conseguem crer? O que ele está dizendo? Que se eles tivessem crido, eles não teriam passado por aquilo que eles passaram. Ele se levanta e resolve com autoridade. Shhh, quieto, acalma-te. Meu querido, basta uma palavra de Deus para que o seu problema se reverta. Você acredita nisso? Diga amém. Você precisa crer. Basta uma palavra de Jesus para que a tempestade da sua vida cesse, pare. Você acredita nisso? Precisa crer. Se você não crer, sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer, até que você lembre que você tem um Jesus a quem apelar. E você quer saber de uma coisa? Tem gente que descobre isso tarde demais e já sofreu e está todo machucado da vida, sem necessidade de ter passado por tanto sofrimento que passou, para chegar num determinado momento lembrar que existiu a história de um tal de Filho de Deus que morreu numa cruz, que ele poderia ajudar a resolver os problemas da minha vida. E você fechou o seu coração, achou que você era o bambambam, achou que você era, sabe, acima da média, né? E que você ia resolver todas as coisas, e você não resolveu. É rendição. Ele resolve com autoridade. É Ele quem faz isso. Ele resolve o problema do sono que você não concilia. Ele resolve o problema da paz que você não consegue ter. Ele resolve o problema da força que você precisa ter para enfrentar o dia de amanhã e o que vier depois, se Ele permitir que o depois venha. É Ele quem faz isso. É Ele quem diz assim: tem mais, amigão, olha só, eu estou com você, não é agora não, são todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Essa não vai ser a única tempestade que você vai passar na sua vida. Você vai precisar de mim para tudo na sua vida, inclusive para as outras que virão. Mas virão? Virão, claro que virão. Claro que virão. Você precisa delas para crescer, até para me conhecer melhor você precisa delas. Então Ele é aquele que resolve o problema com autoridade. Não é com aquele nariz metido a besta, de tantos conselhos que você já recebeu para a tua vida, né? E tem gente que é expert, não canso de falar isso, tem gente que é expert em vender solução para a vida dos outros, não é? Vender solução para a vida dos outros, tem gente que sabe fazer demais, mas a vida do cara é toda encalacrada. Isso você só não sabe, mas é toda encalacrada. Então é aquele que trata do problema com autoridade. Com autoridade daquele que diz cessa e cessa. Desrespeito dentro de casa, grosseria, infidelidade, adultério, fornicação, furto, roubo, desonestidade. Ele tem autoridade para tocar e dizer: chega, chega, já deu. Amém, gente? E em último lugar, além dele ser aquele que você deve levar para chegar do outro lado, e também aquele que não se abala com seu desespero, e aquele que trata do problema com autoridade, ele é aquele que estabelece um tempo de bonança na sua vida, um novo tempo de bonança na sua vida. A parte B do verso 39 vai dizer que ele disse ao vento e ao mar: cala-te, aquieta-te, e ambos se aquietaram e houve grande bonança. Aí sabe o que aconteceu? Eles conseguiram chegar do outro lado de uma maneira diferente que teriam chegado se eles estivessem ainda insistindo em enfrentar a tempestade. Note, o que significa esse tempo de bonança para a gente? Significa que Ele vai colocar a mão e vai resolver todos os nossos problemas? Não, claro que não. Isso significa que Ele vai estar do nosso lado, e se a gente lançar a mão da sabedoria que Ele tem, Ele vai nos orientar pelo seu Espírito a solucionarmos de maneira santa, de maneira íntegra, de maneira reta, justa e com louvor todos esses problemas da nossa vida. Mas tem uma coisa que vai acontecer antes: eu experimentarei bonança por dentro. Eu aquietarei a tempestade da minha alma. Eu aquietarei a fúria do meu espírito.
porque ele em mim habitará. E a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que ele é a nossa paz. E ele diz assim, olha, a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em o corpo, domine o vosso coração. Não é a tempestade que muda, é a gente que muda primeiro. A tempestade muda como consequência. E ele estabelece bonança para a gente. A pior tempestade que a gente enfrenta é aquela que perturba a nossa alma. Eu parei de tomar meus remedinhos. E não era nada demais não. Era um Rivotril de 0,25. Só para dar uma quebradinha para dormir. Parei. Né? Cheguei aqui hoje no culto por conta da vitória do Flamengo, não nego isso para ninguém, né? E estava eufórico aqui antes do culto, o pessoal falando, pastor, você não tomou seu remedinho hoje não, né? Eu falei, não, estou tomando meu remedinho não, foi o Joelma que falou isso. Pastor, você tomou seu remedinho hoje não, né? Você está agitado? Eu falei, não, estou com a adrenalina alta. Só isso. Parei com esse negócio de... Minha esposa está me dando um placebo lá, um tal de homeopatia que ela acha que funciona para alguma coisa. Se Rivotril não fazer nem cosquinha, vai ser a homeopatia que vai fazer? Vai nada, mas eu tomo para ficar feliz, né? Uma água rala do caramba, mas enfim. Parei de tomar meu remedinho. Você sabe por quê? Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Não importa se o tempo está feio do lado de fora, onde tem que estar limpo para o lado de dentro. Amém? Engraçado, eu me lembro da minha vozinha, Dona Tacilina de Andrade Peixoto. Estou terminando o sermão já, tá, gente? Eu me lembro da minha vozinha. Minha vozinha, ela era uma pessoa tão de paz e tão de Deus, que ela não sabia nem xingar. Tinha dia que a gente implicava tanto com ela, tanto, eu e meu tio implicávamos tanto com ela, que ela queria xingar e não sabia. Estou falando sério. Ela inventava umas palavras malucas, que não tem nada a ver com palavrão, né? Para poder externar uma possível ira que sentia a nosso respeito, né? E a gente ria pra caramba. O que a senhora queria fazer mesmo era xingar, né? Não conseguiu porque não sabe, mas a senhora queria mesmo era xingar. Dona Tacilina, gente de paz, gente. Você quer ver só uma coisa? Quem é pai aqui de filho já casado? Levanta a mão. Filho já casado e tal. Diz para mim, você era muito mais tranquilo antes deles casarem, não era? Depois que casou, parece que o negócio piorou. Não é? Porque você sabe que a hora que der ruim, aliás, a hora que der ruim, vai ser no seu colo que vai estourar, não é? É ou não é, gente? Se não for, acredita, filhão, vai ser. Porque a hora que berrar lá, eu estou usando um português tão ruim, né, gente? Na hora que der ruim lá, vai correr para o colo de quem? Aquele marmanjão de 40, 50 anos de idade vai bater lá no teu colo, lá na tua casa. Acredita nisso, vai bater lá. Acredita nisso, né? Minha avó, com 4, 5 filhos, quer dizer, minha mãe já tinha morrido, 4 filhos casados. Tudo passando por tribulação. Crise financeira, minha avó costureira. Ela fazia um vestido de noiva por R$50, não sabia nem cobrar. O dia que a gente tentou fazer uma tabela para ela cobrar, não deu certo, ela ficou com vergonha de cobrar as pessoas R$300 por um vestido, R$400 por um vestido, teve vergonha. Então decidiu não mexer e deixou ela fazer do jeito que ela fazia. E aí, sabe o que acontecia? Os filhos passando, cada um,
a sua prova, a sua tribulação, e dona Tacilina lá, a máquina já não era mais de pedal, aquela de fazer assim, era aquela elétrica, né, que você pisava, e ela trabalhando, e ela parava entre um vestido e outro, entre uma roupa e outra, entre uma costura e outra, colocava a vida de Cláudio César, de Célia, de Cirleia, de João Carlos, diante de Jesus. Aquela mulher sentia a bonança de Deus por dentro. Por dentro. Quando estava criando uma confusão, ela dizia o seguinte: Leonardo, já disse isso para vocês, Leonardo, não joga fogo, não joga lenha, bota água. Você quer ver o circo pegar fogo? Não faz isso não, joga água, não bota lenha não. Gente que tinha paz por dentro. Gente que tinha paz por dentro. E é muito bom para a gente ter paz por dentro, sabe? Você sabe por quê? Porque a gente sabe que, independente das circunstâncias da vida, a gente vai permanecer de pé, porque Jesus é a nossa paz, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos mantém de pé. Deus, diz o salmista, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que, aí vem uma série de calamidades, ele vai dizer, olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Ele ajudará desde o raiar da manhã, os reinos se moveram e um monte de coisa aconteceu, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele quem batalha por nós, é Ele que faz o nosso coração sentir paz. Aí, o que acontece? Os discípulos conseguem chegar do outro lado. Para quê? Para enfrentar um endemoniado. Acabou o problema? Não. Tinha um endemoniado lá em Marcos capítulo 5, atormentando a cidade de Gadara. Mas eles chegaram do outro lado. O trabalho não cessa, mas com Jesus você vence. Queria que você abaixasse a sua cabeça e que você orasse. Quem é este? Este chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que você deve levar com você para você chegar do outro lado. É aquele que não se abala com seu desespero, e Ele sabe, você vai se desesperar. É aquele que trata o problema com autoridade, Ele não é nenhum curioso, Ele é alguém que chega e simplesmente fala e as coisas acontecem. E Ele é aquele que trata da perturbação do nosso coração, para que a gente tenha condição de lidar com as perturbações da nossa vida. Algumas delas, Ele intervém diretamente e as cessa, acaba com elas. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, mas muito mais do que resolver os teus problemas, Ele quer resolver você, quer resolver a mim. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu nesta noite lhes ofereço o homem que dorme no barco, que se levanta e diz: calma, vai dar tudo certo, a gente vai chegar do outro lado, você só precisa crer. Eu te ofereço Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que está passando por um momento muito atribulado da sua vida e reconhece: eu preciso de Jesus, eu preciso desse homem, é Ele que eu quero levar comigo para chegar lá do outro lado. É Ele que eu quero do meu lado quando eu estiver desesperado. É Ele que eu quero que atue com autoridade na minha vida e que me faça sentir bonança por dentro. É Ele que eu quero. Tem alguém aqui nessa noite que deseja isso? Levante uma de suas mãos, onde você estiver. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, pode baixar. Deus te abençoe. É mais alguém? Em nome de Jesus. É de Jesus que eu quero, é de Jesus que eu quero, é de Jesus que eu preciso. Em nome de Jesus, há mais alguém? Deus te abençoe, querida, louvado seja o nome de Jesus. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos, onde você estiver. Eu vou te falar a real. Você vai atravessar, vai enfrentar tempestades, mas você vai chegar do outro lado. E quando a gente chega do outro lado, aí nada disso mais vale. Nada disso mais é necessário.
A Bíblia diz que a coisa é tão gloriosa, tão gloriosa, tão gloriosa, que as ruas são como que de ouro. É algo tão bonito que só pode ser comparado ao ouro. Que o mar é como de cristal, é algo tão bonito que é como se ele fosse de cristal. Sabe? É onde não entra mais dor, tristeza, e ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, o sofrimento acabou. Não tem mais desespero. Há alguém nessa noite que quer se somar a estes que levantaram suas mãos? Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu preciso desse Jesus do meu lado. Há mais alguém? Tem porventura alguém aqui nessa noite que está afastado e quer retornar, quer voltar? Deixou Jesus à margem, esqueceu-se que Ele te ama. Eu quero dizer para você que Ele quer botar as coisas no rumo de novo. E essa tribulação que toma conta do seu coração, todas essas dúvidas, Ele quer dissipá-las todas. Há alguém nessa noite que quer retornar para Jesus, está afastado e quer voltar? Em nome de Cristo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém? Alguém? Se não há, quero convidar a todos a ficarem de pé. Eu quero convidar essas vidas preciosas que levantaram uma de suas mãos. Por favor, venham aqui à frente, quero orar com vocês. Vem cá, por favor. Isso, vem cá, vem. Pode vir, sem medo, sem acanhamento. Se você se sente inseguro para vir sozinho, chame a pessoa que está do seu lado para que venha com você. Nós vamos orar. A única coisa que vamos fazer é orar por você. Colocar a tua vida diante do Senhor. Pode vir, isso, vem. Em nome de Jesus, chega para cá, fica aqui. Pode vir, querido, pode vir, querida. Em nome de Jesus. Venha. Venha. Isso. Vem, queridão. Chega para cá. Isso. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você fez aí no banco vale tanto quanto você estar aqui. Você não precisa vir. Mas eu queria orar por você. Queria colocar a sua vida diante do Senhor aqui. Se você deseja, não se sente constrangido com isso, sai do seu lugar e vem cá, que eu quero orar com você, colocar a tua vida diante do Senhor. Vamos orar? Vamos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Honrado, magnificado seja o teu nome, Jesus. Porque nesta hora estas pessoas entenderam quem era aquele homem que dormia no barco. Era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E decidiram, Senhor, fazer com que o Senhor seja companhia na jornada, para que cheguem do outro lado. Porque nessa jornada, Senhor, eventualmente nós vamos nos perder, eventualmente nós vamos nos desesperar. E o Senhor estará conosco para ser a nossa segurança. Para ser, Pai amado, nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que vai estar conosco e nos manter, Senhor, pelo seu poder na caminhada, aquele que vai, Senhor, agir com autoridade, a semelhança do que aconteceu naquele dia com aqueles discípulos naquele barco, simplesmente com autoridade, com fé, dissipar questões, resolver questões, mas sobretudo resolver os seus queridos em seus corações e estabelecer um tempo de bonança por dentro, um tempo de paz celestial, um tempo de glória bendita, de paz do céu no coração. Ah, Pai eterno, em nome de Jesus, toma estas vidas em tuas mãos. Toma também aquelas que levantaram suas mãos e decidiram permanecer nas cadeiras. Que o Senhor as abençoe. Que sejam elas, Senhor, ricamente abençoadas por Ti. E completa, Senhor, a Tua obra na vida de todas elas, tanto as que estão aqui, quanto aquelas que decidiram permanecer onde estão. São e sejam abençoadas pelo Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir.